E aí, quando eu vi, era um demônio entrando na minha casa, no meu apartamento. Era muito... E simplesmente Jesus entrou, todo de branco, uma luz muito forte. Pessoal, um vídeo hoje um pouco diferente. Vou entrar aqui nessa reserva florestal lá da minha casa. Eu quero conversar com vocês hoje sobre as minhas experiências com Deus. Vou começar falando das experiências mais leves, assim, mais tranquilas. Depois eu vou contando as mais pesadas, vamos dizer assim, né? Às vezes você pode ficar se perguntando se é necessário um cristão ter muitas experiências espirituais ou pelo menos buscar experiências espirituais. A minha resposta com relação a isso é sim, porque nós somos espirituais. Essa história de que o cristão, ele vive da razão e a razão em si é somente suficiente, eu não acredito nisso, porque nós cremos que Jesus veio ao mundo, que ele vai voltar, que ele andou sobre as águas, que ele atravessou paredes quando estava ressurreto, que ele subiu aos céus, que anjos apareceram, enfim, que ele ressuscitou. São muitas coisas espirituais para crer e depois fingir que nada mais é espiritual. Tudo bem a gente isolar, tem muita gente que isola somente a parte espiritual, esquece a racional, não é isso que Deus quer. Mas também eu não posso esquecer que o meu lado espiritual sempre tem que estar ativado. Porque se eu esquecer disso, meus irmãos, é fácil eu virar um materialista, virar apenas um racional, algo que não tem como nós vivemos assim, né? Então, eu comecei a buscar esse meu lado mais espiritual, aí lá pelo 2016, mais ou menos. Eu era bem jovenzinho. Eu queria já viver muitas experiências com Deus, mas eu não tinha como, né? Porque eu não tinha histórias para contar, eu não tinha vivido nada espiritualmente falando. Já tinha feito muitas coisas na igreja, mas com Deus mesmo não tinha muitas experiências. De forma assim, coisa bem de menino mesmo, eu comecei a buscar. Me lembro que até eu colocava a mão assim para o céu, ajoelhado no meu quarto. Depois de tantas horas de oração, eu falava assim: Senhor, por favor, toca na minha mão. Eu não vou tirar minha mão daqui enquanto o Senhor não tocar. Enfim, tem muito mosquito aqui porque eu tô no meio do mato mesmo. Enfim, o que aconteceu? Deus não tocou na minha mão. De forma nenhuma senti algo diferente, minha mão ficou doendo. Aí o rapaz, eu tenho que correr de outra forma, né? De outro jeito para buscar essas experiências. Só tentando colocar Deus na parede não vai dar certo. Eu comecei a jejuar e a buscar. Enfim, as experiências começaram a aparecer. A primeira experiência espiritual, eu conto em um vídeo, já contei, sobre como Deus despertou meu chamado. Essa com certeza foi a minha primeira experiência, quando Deus usou uma mulher para falar comigo de uma forma profética. Eu vivi a minha vida toda na igreja e eu nunca tinha recebido profecia nenhuma. E quando eu recebi, de uma forma assim muito específica, muito certeira, eu entendi, cara, Deus é real. Deus, ele trabalha também com os pequeninos. Deus, ele também fala de forma individual. E isso assim me chamou muita atenção e me fez buscar muito mais meu relacionamento com Deus. Essa foi bem leve, né? Afinal, receber uma profecia não é nada demais. E aí eu fui buscando cada vez mais. Todo ano tinha algo diferente, tinha recebido algo novo e comecei a cavar mais fundo. É aí que Deus começou a me mostrar que Ele queria todo esse meu empenho no estudo da palavra. E aí depois que eu fui recebendo diversas profecias, e as profecias também são experiências espirituais assim, bem específicas, porque Deus ele vai moldando a tua vida por meio dessas palavras de conhecimento que você vai recebendo. E ali eu fui me enchendo mais da palavra de Deus e eu fui meio que despertando esse lado. Paz, eu preciso também não focar só no lado espiritual, mas preciso estudar a Bíblia para eu saber o que está acontecendo também, para eu poder ter discernimento e tal. Nisso eu comecei a me esfriar nesse meu lado mais espiritual da coisa.
Comecei a entender mais o mundo, a dinâmica, a teologia. Eu comecei não, cara, não preciso mais disso, já recebi algumas coisas. Mas aí Deus foi mais uma vez me pegando, né? Me deixando ali desprevenido em algumas coisas. E, enfim, depois das profecias, que foram muitas, eu comecei a buscar esse lado das visões, dos sonhos. E aí é incrível, quando você busca os sonhos, busca as visões, as coisas começam a aparecer. E aí eu estava em casa, no meu apartamento, morava em um apartamentozinho pequeno. E aí, antes de deitar, me deitei um pouco assim, antes de dormir, na verdade. De repente, eu vi alguém entrando sobre as grades, abrindo a janela lá da minha cozinha. Morava no térreo. Corri para lá. E aí, quando eu vi, era um demônio. Um demônio entrando na minha casa, no meu apartamento. Era muito claro a visão que eu recebi. E no mesmo instante eu peguei minha arma, né? Eu sou policial, para quem não sabe. Peguei minha arma e pronto, eu vou atirar nesse demônio. E antes de eu atirar, eu tentei atirar, minha arma falhou. Categoricamente assim, falhou mesmo. E nesse momento o demônio foi correr para cima de mim, mas eu acabei acordando, foi uma visão, né? Um sonho misturado com visão. É muito comum isso acontecer, você não sabe se é no corpo ou fora do corpo, você simplesmente recebe isso. E aí Deus me mostrou claramente que o diabo estava entrando na minha casa e eu estava lutando com armas erradas. Então essa foi uma experiência assim fundamental na minha caminhada como casado, como um homem do lar, mesmo um homem de oração, para me reforçar minhas defesas no meu lar. E cada experiência com Deus, ele vai te ativando em um lugar, em um momento. Aí, certa feita eu estava na minha casa, resolvi orar para Deus mostrar a face dele para mim. Senhor, preciso ver tua face, eu preciso te olhar, preciso te conhecer. Não quero só conhecer somente por ouvir falar, eu quero te ver. E aí depois de uns dias de oração, de busca, mais uma vez, não sei se no corpo ou fora do corpo, a porta do quarto se abriu. Vou até parar aqui para falar disso. Mas a porta do quarto se abriu. Eu não vou parar não, senão os mosquitos vão me pegar. E simplesmente Jesus entrou. Todo de branco, uma luz muito, muito forte. Não consegui olhar para ele de jeito nenhum. Ele só entrou no meu quarto. Assim, eu me lembro claramente de eu olhando para Jesus e fechando meus olhos e pensando seriamente que eu iria morrer, né? Diante da glória que tinha invadido meu quarto. E a única coisa que eu pedi para ele foi: sai daqui. Sai daqui, eu não consigo, ainda não estou pronto para isso. Eu, sinceramente, é uma força, uma energia. Assim, estou tentando usar palavras humanas para tentar expressar o temor, o medo, a agonia, a angústia que é tu simplesmente receber a visão do Todo-Poderoso tão perto de ti. E mais uma vez, como diz o apóstolo Paulo, né? Não sei se é no corpo ou fora do corpo, não sei se foi uma visão, não sei se eu estava realmente de olho aberto quando eu recebi isso, mas foi algo muito, mas muito poderoso, que mudou minha vida. Alguns meses depois, eu tentando buscar essa nova experiência, falando: Senhor, talvez agora esteja mais pronto, talvez agora eu tenha mais maturidade para assumir isso. E aí, logo depois de eu casar, eu estava indo na minha lua de mel, e eu e minha esposa, a gente passou o dia todo assim de jejum, orando pelo nosso casamento, pelo nosso futuro, entregando para Deus a nossa união, ainda na nossa viagem de lua de mel. E aí nessa noite eu tive essa mesma visão, só que dessa vez foi bem menor. Dessa vez eu senti que não era Jesus propriamente, talvez seja um anjo. Ele entrou mesmo assim com uma luz bem forte também, mas nada que se comparasse àquele que eu tinha visto no meu quarto. Ele entrou, dessa vez eu tentei olhar mais um pouco, dessa vez eu tentei me concentrar mais um pouco, respirar, mas assim, o meu medo ainda estava muito grande. Mas pelo menos eu não repreendi, eu não pedi para sair, né? Isso já foi um grande avanço.
E eu só vi ele vindo e depois saindo, assim, como se estivesse apenas me visitando. Enfim, como se estivesse selando tudo aquilo que eu tinha buscado naquele dia. Mas enfim, irmãos, as experiências espirituais com demônios, anjos, profecias, visões, eu tenho muitas mesmo para contar. Tentei resumir o máximo nesse vídeo pequeno para dizer que elas são possíveis de serem alcançadas, buscadas, mas com muita maturidade você deve buscando a Deus, a revelação de quem Ele é, não somente o emocionalismo ou o espiritual além de tudo o que é racional, e sim tentar buscar ali o padrão, o mediano, para você conseguir crescer em graça, em conhecimento, mas também de saber que Deus, Ele é espiritual, Jesus, Ele é espiritual, o Espírito Santo é espiritual, os anjos são seres espirituais. Então nós vivemos nesse mundo e lutamos contra principados e potestades, forças invisíveis do mal. Nós não devemos esquecer que nós somos espirituais, nós somos religiosos. Nós devemos buscar isso também, viver isso também, ter experiências para contar para os nossos filhos, para contar para os outros como as coisas funcionam, como é buscar Deus, como é receber isso. E isso marca a vida das pessoas para sempre mesmo. Então é isso, irmãos, que Deus possa continuar abençoando vocês, tá? Sou Sidney Sá, você sinta-se convidado para se inscrever no meu canal. Deus possa continuar abençoando vocês, em nome de Jesus, até a próxima.